pessoal da enfermagem, especialmente do COREN, né, Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul, me ligou e me chamou para dar uma palestra sobre saúde mental do enfermeiro, que é uma das profissões, né, uma das categorias profissionais com maior taxa de suicídio no nosso país. Né, enfermeiro e médico tem taxas, na verdade, até semelhantes, assim, no nosso país, mas de modo geral é bem alta, né? Enfermeiro, policial. No nosso país, a profissão com maior taxa de suicídio é o agricultor, o homem do campo, não o latifundiário, o peão. Né, o peão, o cara que vai lá e faz as coisas e tal. Loucura, Agricultor. Eu também não sabia. Eu também fiquei espantado com isso. É porque tem várias possíveis explicações. Dentre elas, majoritariamente são homens, mais velhos, acima de 45 anos, que é mais um fator que se soma. Baixa escolaridade. Então, se ele perde aquele emprego, ele não tem outras oportunidades. Isolado socialmente, então tem poucos amigos. Boa parte deles tem consumo de álcool, ou de maneira problemática, ou de maneira muito problemática, eventualmente. Baixo acesso a recursos de saúde mental, tanto de medicação como de serviço, saúde, CAPS, essas questões todas, atendimento psicológico, psiquiátrico. Nossa, então é todo um ambiente que faz. E, acima de tudo, o acesso direto aos recursos de por fim a própria vida, né? Tanto a arma de fogo como, eventualmente, o agrotóxico, que é muito comum, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito comum. Sério? Sim, é extremamente comum. Inclusive, o agrotóxico como mecanismo, como método, né, de suicídio, a ingestão do agrotóxico, como a própria exposição do sujeito ao agrotóxico vai deteriorando o cérebro do sujeito ao ponto de uma das consequências ser o suicídio, né? A pessoa vai ficando insana, a pessoa vai enlouquecendo mesmo, né? Porque é extremamente tóxico. Tem estudos da Universidade de Santa Maria, vários estudos sobre essa questão. Olha aí, do cara, agrotóxico. que interessante, cara. Sim. Quais são as 5 principais profissões, assim, cara? Em primeiro lugar, o agricultor, o homem do campo. Lembrando que é o homem do campo, não é o latifundiário, né? O peão que fica na fazenda. Esse é o primeiro lugar. Se eu não me engano, o segundo lugar era policiais militares. A polícia, de modo geral, tem uma taxa de suicídio, assim, bizarra em comparação a outras profissões. Ponto. Isso não é uma discussão. E isso não é só no Brasil. Isso aí é mundial. Até tava te falando que semana passada eu trouxe aqui um cara que tá muito ligado a isso. E agora ele tá produzindo um documentário exatamente sobre isso, sobre suicídio na polícia militar, cara. Então, ele me contando, eu percebi, cara, isso é um problemaço, cara. Eu não tinha ideia disso. Então, é uma coisa assim, e igual eu tava falando pra você também no off, no meu estado, Mato Grosso do Sul, fazem 3 anos que ainda não saiu o relatório de 2024, mas faz 3 anos consecutivos que Mato Grosso do Sul tem a maior taxa de suicídio de policiais militares do Brasil. 3 anos consecutivos. Entende? E ainda não se tem uma política direta voltada para essa questão, assim. Já fiz algumas palestras com o pessoal, especialmente da Guarda Municipal, já fiz algumas palestras, acho que várias palestras com o pessoal da Guarda Municipal lá de Dourados, tudo mais, mas não tem uma política pública, porque aquele lance que eu te falei, não adianta fazer um negócio pontual. Eu ia ali, eu entro na corporação, aí fala, e vem, esquisitinho lá, que legal, nossa, que papo bacana. Até rola aquela empatia do tipo, porque no começo o pessoal dá aquele, lá vem esse papo aí, e depois, no geral, a palestra é legal, assim, o pessoal entende que você tá do lado deles, querendo o melhor e tal, mas depois fica tipo, tá. E o que eu faço com esse monte de informação? Você joga ali, então você tem que ter uma política pública constante, de cuidado, de mudar a mentalidade. E isso tem que ser desde a época da formação. A formação do policial por si só já é muito problemático, né, cara? Você já coloca ele como, citando aqui um autor, né, que fala, para não dizer que é o autor base, né, para que vai discutir suicídio, que é o Durkheim, ele fala que toda a sociedade tem um contingente de mortos voluntários. Ele fala que a sociedade é como se a sociedade fosse uma árvore. Imagina uma árvore, né? E a árvore vai crescendo, e ela vai trocando de folha, ela vai trocando de casca, para que ela continue, né, a sua expansão. A sociedade é como se fosse uma árvore, que ela vai crescendo, e para ela ir crescendo, partes dela vão se perdendo, vão se soltando para que algo maior emerja. Para isso, em toda a sociedade, existe um contingente de mortos voluntários. Ou seja, na nossa sociedade, a gente, como sociedade, elenca certos grupos de pessoas e de trabalhadores para serem mortos voluntários. Um deles, por exemplo, é a polícia. Você quer subir o morro? Você quer ir atrás de bandido? Você quer trocar tiro? Eu não quero. Então, a gente, como sociedade, não eu e você, Lutz, aqui sentados, claro. Mas a gente, como sociedade, se estrutura de uma forma que elenca certas pessoas para irem fazer isso aí. E a gente paga daí, paga lá pra ele tanto aqui, e aí, né, você vai lá morrer. Pra mim, que eu tô de boa. Entende? E aí você é interessante isso. Mas posso dar uma outra visão? Com certeza. Desculpa te interromper. Não, total, pelo contrário. Se você não me interromper, eu não paro nunca mais. Eu acho que é legal dessa visão, porque a gente tem um grande amigo aí que já veio aqui também, que ele é policial civil, e ele já pensou enfim, já teve problemas psicológicos, já pensou em se matar e tudo mais, e a impressão que eu tenho, tanto da galera lá que trabalha com ele, e muitos policiais que eu converso, eu já conheço assim por fora, é que é um pouco contrário disso, assim, eles gostam de ser policial e é um problema que eles recebam pouco e coisas assim, sabe? Sim. Então eles gostam de subir o morro e tudo mais. Sim,
tem várias camadas. Você pode imaginar o sujeito que ele gosta, porque ele gosta mesmo, ele se identifica, ele se vê naquela, o que é ótimo, isso é ótimo pra saúde mental dele. Só que tem camadas dentro disso, né? Então, é justamente o contrário. Eles querem, eles gostam, só que o jeito que funciona, Sim. eles se sentem mal pelo jeito que funciona. Então, não é tudo aquilo que eles esperavam. Vou te dar um exemplo, vou fazer um paralelo grosseiro só pela ilustração. Mas, por exemplo, eu amava do fundo da minha alma trabalhar com adolescente. Meu Deus, era fantástico. Amava. A gurizada. Você tá num dia meio brocochô, 10 minutos com a gurizada, você tá em outra vibe, você vai pra outro lugar. Agora, eu odiava do fundo da minha alma trabalho burocrático, tem que entregar relatório no dia tal, tem que fazer reunião de não sei o quê, tem que ir pra aquele sábado de formação continuada que boa parte deles era mais encheção de linguiça. Então, a atuação em si, dentro de uma ou outra função, eu acredito de coração que é muito fantástico. Tem várias coisas ali que o pessoal vai gostar, mas todo o processo envolto para que aquele trabalho seja executado, para muita gente, é extremamente adoecedor. Então, o cara às vezes quer fazer um negócio, mas aí tem um chefe ali que pega no pé dele, e as relações hierárquicas, especialmente na polícia, são muito rígidas e muito violentas. O nível de punição, você discordou de mim, você me zoou e tal, parada, então você vai ser mandado lá para Paranhos. No caso do meu estado, uma das punições você vai mandar o cara para Paranhos, que é lá na fronteira, no interior, isolado, em qualquer lugar. Você vai tirar plantão no Ano Novo, você vai tirar plantão no Natal. Então você vai punindo a mente do sujeito ali, sabe? Não o corpo e a mente, né? Instituição disciplinar, né? Da docilização dos corpos. E aí, isso vai enlouquecendo o sujeito, porque ele entra ali, ele quer fazer o bem, ele quer transformar, ele quer não sei o que, ele percebe que ele acaba sendo muito mais massa de manobra, pelo amor de Deus, né? Isso não vale para todos, mas ele muitas vezes se encontra nessa posição de completa vulnerabilidade, ele fica alienado do próprio trabalho, e isso vai enlouquecer ele de toda forma, né? Cara, tudo que você tá falando tá linkando exatamente com o cara que tá fazendo comentário sobre isso que eu te falei. Além da exposição direta. Tudo isso, cara, muito foda. Por exemplo, faz todo sentido. Por que policial... Opa, tomar um remédio aqui. Quer tomar? Não, pior que não. É um alarme de 50 anos atrás. Que, né, toca. Mas por que essas profissões têm um índice alto? Né? Dentre várias questões por conta do estresse promovido pelo trabalho. Eu te interrompi quando você ia falar de outras também. Não, sim. É que, por exemplo, o que policial, o agricultor e o médico, o enfermeiro têm em comum, né, nesses altos índices, além do estresse causado pela profissão, pelo exercício do profissional em si, é também o acesso ao recurso para tirar a própria vida. O acesso ao recurso é um elemento central para se tirar a própria vida. Se você não tem recurso, não tem como se tirar a vida. O pessoal às vezes tem aquela impressão do tipo assim, se ele não tiver uma arma, ele vai se matar de uma outra forma. Não é assim que a coisa funciona. O recurso é um elemento central para a tomada de decisão. Então, se você não tem recurso, dificilmente você vai conseguir se matar, porque a pessoa que ela planeja, ela pensa algum tipo de forma de tirar a própria vida, ela pensa baseado em uma série de cálculos mentais, tipo, o quanto aquilo ali vai espantar as pessoas que vão me encontrar, o quanto de dor eu vou ter, qual que é a possibilidade de não funcionar. Então, se você... Quão custoso vai ser aquele comportamento, né? Exato. Então, por exemplo, no caso do médico enfermeiro, ele tem acesso tanto à medicação, como ele tem conhecimento sobre o uso da medicação. Né? A gente, dentro do estudo de suicidologia, existe um negócio chamado intencionalidade. Intencionalidade é o quanto de desejo e determinação o sujeito tem de pôr fim à própria vida. Quem fala isso é aquele suicida... Esqueci o nome do autor agora. Nossa, eu sempre falo... Ele é professor da Unicamp. Depois eu lembro. Mas, enfim, intencionalidade é o nível de desejo e empenho do sujeito de tirar a própria vida. E você baseia o nível de intenção tanto com base em quanto a pessoa conhece o recurso, então o nível de letalidade que aquele recurso tem e o nível de planejamento. Então, quanto maior o planejamento, maior o recurso de potencial letal, maior a chance de tirar a própria vida. Então, você tem casos, por exemplo, né, ele cita inclusive dois casos nesse livro dele. Um deles é de um cara que ele tinha um alto índice de ideação suicida, ele planejou durante muito tempo quando ele queria tentar, no sentido de planejamento geral. Então ele esperou a família viajar, fazer isso, ele ficar sozinho, e aí ele organizou a data, só que no instante que ele foi escolher o recurso para tirar a própria vida, ele escolheu uma série de medicações que estavam na casa dele, só que eram medicações aleatórias, que somadas não tinham um potencial tão grande de tirar a própria vida. Então ele tinha alto índice de intencionalidade, mas baixo potencial letal. Né? Aí, então, ele tentou suicídio, não conseguiu, né? não concretizou, porque o mecanismo utilizado tinha baixo potencial letal. Uma outra mulher que ele cita nesse livro, Neuri José Botega, é o nome do professor. Neuri José Botega, ele escreve o livro A Crise Suicida. É um livro fantástico, ele é um psiquiatra, assim, fantástico. Inclusive, ele é super legal de chamar ele para vir para cá. E aí, o outro tipo era... Qual a melhor forma de contatar ele?
Cara, boa pergunta. Eu acho que deve. Não sei se ele tem Instagram. Deve ter alguma coisa assim. Mas ele fez um podcast, ele fez uma entrevista com o Drauzio, sabe? Ele, não, mano, vou atrás depois. Extremamente didático, super querido. E o livro dele, então, meu Deus do céu, eu engoli aquele livro. Qual que é o título? Desculpa. A Crise Suicida. É um livro bem técnico para quem quer entender como funciona o fenômeno e atuar diretamente. Não é só para, tipo, discussões gerais e tal. É um livro bem, bem prático, assim, né? Ele ensina métodos de como abordar, como falar, os tipos de psicoterapia que você pode atuar ali, uma hora de escuta ativa, outra de resolução de problemas. Ele é, assim, um livro fantástico. Para quem quer mexer com a área de prevenção e intervenção ao suicídio, livro de cabeceira, A Crise Suicida. Daí tem outros também que você pode estudar. Mas, enfim, o outro caso que ele cita era de uma mulher que ela tinha intencionalidade, ela queria tirar a própria vida, mas ela não tinha tanta intencionalidade, ela tinha tido uma discussão com o companheiro dela, só que o método que ela utiliza para tentar tirar a própria vida é a ingestão de agrotóxico. Porque ela pensava que por ser um agrotóxico, ele só fazia mal para bicho sem osso. E ela pensava, bom, eu sou um adulto, sou um ser humano adulto, eu tenho osso, logo não vai me fazer mal. E ela ingeriu agrotóxico achando que aquilo ali daria meio que um susto, aquilo ali abalaria um pouco a questão, ela passaria mal, mas não aconteceria nada. E ela quase morreu, porque o potencial letal do agrotóxico é altíssimo, né? Então, quando você vai aprender sobre intencionalidade, você vai verificando o nível de acesso, o quanto a pessoa conhece. Então, um médico, por exemplo, se ele vai ter um médico ou enfermeiro, se ele vai tentar ingerir uma medicação ou utilizar algo para tirar a própria vida, ele dificilmente vai errar a dose, porque ele sabe qual que é a dose. Eu não. Sabe? Por exemplo, você que nunca pega em agulha e nada, se você tiver que aplicar uma coisa em você, você certamente vai hesitar, porque o seu corpo não está acostumado àquilo. Claro. Se eu, Henderson, tivesse uma arma aqui, tivesse com ideação, no instante que eu segurasse ela na minha mão, o meu cérebro não tem costume do peso dela, da temperatura dela. Tudo para mim seria estranho. Existe uma chance que, por mais que eu tivesse o recurso, por eu não ter familiaridade com aquele método, eu poderia hesitar, poderia me assustar. Agora, um policial que lida o dia inteiro com uma arma, que anda com a arma na cinta, que ele limpa, que ele mexe, que ele anda pra lá e pra cá, aquele é um recurso que fica muito livre, é quase a extensão do corpo dele. Então, no momento de frenesi, com uma série de circunstâncias sociais e emocionais acontecendo, para ele tomar essa decisão e rapidamente cometer uma fatalidade é muito rápido. Então, existe uma questão de o acesso ao recurso e o conhecimento sobre a utilização do recurso. É um dos elementos que, quando se soma, aumenta o potencial letal, né? Então, profissões de modo geral que expõem esse sujeito a esse nível de risco, ao acesso a recursos que podem ser utilizados para tirar a própria vida, acabam tendo um índice maior, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a segunda ou terceira principal causa, o segundo ou terceiro principal método de suicídio é a precipitação. Pessoas se jogarem de lugares altos. É uma pesquisa de São Paulo e Campinas, essa pesquisa que eu estou citando. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, precipitação é muito raro como método, porque lá não tem tantos prédios como tem aqui, por exemplo. Entende? Então, existe fator que é cultural, existe fator que é histórico, existe fator que é individual, é sempre multifatorial. Então, você pode pegar uma categoria profissional, você consegue ter estreitamentos, mas mesmo dentro daquela categoria, você vai ter delimitações específicas, pessoas específicas que vão agir de maneira X ou Y, por aí vai, sabe? Mas a polícia, como grupo, de longe é um dos que mais me preocupa como alguém que estuda sobre esse tema, assim, sabe? A polícia... Tô para te dizer que tá entre as piores saúde mentais, assim, que dá para ter numa profissão formal, né? Porque eu acho que a nível de profissão informal seria o trabalhador de aplicativo, o entregador, ele é o mais exposto, assim, em todas as camadas possíveis e imagináveis do mundo. E eu nunca vi pesquisas sobre taxa de suicídio em trabalhadores. Tá aí uma ideia. De novo, mortos voluntários. É uma parte da sociedade que a gente não se importa, entende? Eles estão vivendo, estão dando a vida literalmente, morrendo para entregar, e a gente, como sociedade, não me importa.